Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Deus já está fazendo na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Só que a operação do Senhor, ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. A palavra diz que Pedro, em Atos capítulo 12, versículos 5 ao 12, ele estava sendo guardado dentro de uma prisão. E a igreja fazia uma contínua oração por Pedro. Herodes preservava Pedro e certamente em algum momento ele seria morto. Em algum momento ele seria entregue pelas autoridades para ser executado, mas a igreja orava. A situação que Pedro se encontrava era a mesma situação que muitos hoje em dia se encontram, aprisionados pelo príncipe desse século, completamente cercados por um sistema no qual o homem sozinho ele não consegue se libertar. Hoje o homem, eu creio que muitos aqui estão orando por alguém, algum familiar, alguém que ama, alguém que conhece, alguém dentro de casa, na igreja, alguém que você sabe que precisa de uma bênção de libertação. Mas essa pessoa não tem forças, não tem condições de ser liberta, de se libertar. Pedro não conseguia. O texto aqui lido, que eu estou lendo, que eu estou meditando, ele diz que Pedro estava preso e Pedro estava ali. E quando nós atentamos para a forma com que Pedro foi liberto, nós podemos verificar que a forma que Deus opera, ela, além de ser mediante a oração da igreja, Deus ele faz de uma forma totalmente não convencional, né? Se fôssemos observar o agir para que Pedro fosse ali liberto, se uma ação humana fosse tomada, talvez essa ação seria de fora para dentro, porque o primeiro grande obstáculo para que Pedro fosse liberto, de fora para dentro falando, seria o grande portão de ferro do lado de fora da prisão. E aí então depois teria que passar pela segunda e a primeira guarda, né, para só então quebrar as cadeias do prisioneiro, tirar de Pedro aquelas cadeias e o conduzir para fora da prisão. E talvez seja essa a forma lógica de alguém ser liberto. E talvez seja essa o nosso entendimento é aquilo que nós aguardamos que seja uma operação de Deus. Só que Deus faz de uma outra forma. A religião ela tenta libertar o homem, ela trabalha para transformar o homem de fora para dentro e não de dentro para fora. O homem que se encontra preso nesse mundo. Quantas igrejas, quantos religiosos, né, trabalham de fora para dentro, procuram vencer primeiro as barreiras exteriores, pregam e tentam ver mudanças exteriores, né? Olha, primeiro você muda a tua aparência, os usos, os costumes, olha isso que você faz, passa a fazer dessa forma, dessa outra forma, mas não há dentro da pessoa uma real transformação, né? A maneira com que o anjo do Senhor opera, a maneira com que o Senhor opera é totalmente diferente, irmãos. E a maneira com que o Senhor está operando na vida dessa pessoa que você tem orado, na vida desse familiar, dessa pessoa que você ama e você tem suplicado, também é de dentro para fora. É de uma maneira não convencional, né? A primeira coisa que o anjo faz, a palavra fala aqui que ele sobreveio o anjo do Senhor. Quando o Senhor opera, ele se faz presente para libertar o necessitado. É a presença do Senhor que liberta o homem do pecado. É a presença do Senhor que liberta o homem da pior situação de cativeiro. É a primeira coisa, eis que sobreveio o anjo do Senhor. A segunda coisa, e resplandeceu uma luz na prisão. Quando o Senhor se faz presente, aquilo que é a revelação de Deus, ela flui, ela ilumina o ambiente, ela ilumina o coração do homem e dissipa todas as trevas que o inimigo colocou. Essa foi a segunda coisa, luz dentro da prisão. A terceira, a palavra fala que o anjo toca na ilharga e acorda Pedro. Toca na ilharga da roupa dele e dizendo, Pedro, levanta-te depressa. Levanta-te, sai dessa posição. A primeira providência de Deus para com o homem, né? Não é a primeira atitude, essa aqui é a terceira, mas a primeira providência de Deus para com o homem é levantar o homem caído. É nessas horas que as cadeias caem por terra e que a libertação ela se inicia. E o anjo continua dizendo, cinge-te e ata as tuas alparcas. Em seguida o Senhor reveste o homem que estava desnudo, despido, sem roupa, né, ali exposto ao seu pecado, a sua condição de pecador. O homem passa a ter vestes. Cinge-te, ata as tuas alparcas. O caminhar, a alparca fala da caminhada, aquilo que era a forma da pessoa viver, né? A prática de vida dela é mudada, é alterada, ela passa a andar de uma forma diferente. E o anjo diz, lança às tuas costas a tua capa e segue-me. Era necessário que aquilo que Pedro viveu até aquele momento ficasse para trás. Deus ele faz, não é aqui amnésia, né?
Vamos entender isso. Mas Deus faz com que o passado de pecado, de servidão, de aprisionamento fique para trás. Que o passado de ruína e de desgraça fique para trás. O anjo diz: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. E o homem passa a seguir o Senhor liberto. Deus ele vai operar. Deus ele vai mudar esse cenário. Deus ele vai mudar essa situação dessa pessoa que você tem orado. Deus sabe. E talvez não seja uma pessoa que você tenha orado, talvez seja você. Talvez seja eu, que muitas vezes nos encontramos assim presos. Que muitas das vezes temos pessoas orando por nós para que venhamos a sair de situações que nós entramos de adversidade. E há uma operação. A grande questão do agir de Deus é diferente do agir do homem, que o agir do homem sempre é exterior. Aquilo que o homem faz fica evidente aos homens. E aquilo que Deus faz nem sempre se inicia evidente aos homens. Deus já está fazendo. E não é porque você não está vendo que Deus não esteja fazendo. Deus já está mudando os cenários, só que há uma operação de dentro para fora. Há uma transformação de dentro para fora. Existe um processo. Veja bem, os irmãos, como que o anjo do Senhor ele vai ali realizando uma coisa após a outra. Como que há um protocolo divino de libertação e arrependimento e transformação para a vida de Pedro. Para que Pedro saia daquela condição onde ele seria julgado e seria certamente ajuizado. E para que Pedro esteja liberto. Isso em resposta às orações da igreja, que fazia contínua oração por ele. A operação ela ocorreu de dentro para fora. Deus já está fazendo uma obra, só que é uma obra de dentro para fora. Tudo que Deus faz é permanente. Tudo que Deus faz é efetivo. Deus não está preocupado em mudar a casca. O Senhor não está preocupado em te demonstrar ou te mostrar que Ele está fazendo. Ele está fazendo. Deus não dá satisfação do seu agir ao homem. Agora, existe um papel que é meu, que é seu, que é nosso. Orar. Interceder. Continuamente. A igreja fazia contínua oração, ou seja, a igreja não parou de orar por Pedro. A igreja sabia o que ele estava vivendo. A igreja sabia as condições dele. E ela não parou de interceder. Continue intercedendo. Continue orando. Essa é a sua parte. Essa é a sua parte. O agir de Deus ele vai contrariar a tua lógica. A operação do Senhor vai contrariar aquilo que você pensa que Deus vai fazer. Não vai ser assim. Deus ele faz de uma forma totalmente diferente, mas totalmente efetiva. Já há uma operação do Espírito Santo. As cadeias vão cair. As trevas serão dissipadas. A capa será lançada para trás e o passado vai ficar lá atrás. E haverá uma libertação. Aquele que está caído, prostrado, ficará de pé. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite de quinta-feira. Traga graça e paz. E que essa paz seja sobre todos vocês. A paz do Senhor Jesus.